O que esperar então em setembro e nos próximos meses? Vamos olhar aqui um bocadinho para a performance do índice. Vou tentar agilizar também para poder responder às questões que estão em falta. Nós, se olharmos para aquilo que aconteceu este ano, temos uma grande queda de 21,35%, mas atenção que estes 21,35%, o mercado não fechou abaixo de 20%, ele veio, portanto temos esta sombra desta vela, ele veio até aos menos 21,35%, mas depois conseguiu ainda recuperar nesse dia e fechar, ok? Neste caso aqui abriu a este preço, veio abaixo, mas depois ainda veio acima e fechou aqui, né? Temos uma vela verde e significa que eh, olhamos para que o fundo do corpo, a zona mais baixa do corpo da vela, e temos que ver a zona superior do corpo da vela para ver onde é que fechou o preço nesse dia. Portanto, para estes efeitos eu estou a considerar aqui desde o topo até ao movimento mais baixo que o índice fez. Uma queda grande, 21,35%, e depois temos mini quedas. %, são mini retrações. Vá, isto é só o índice a inspirar ligeiramente antes de dar continuidade à subida. Portanto, está a haver um bocadinho esta resiliência. E nós vimos também, com earnings e resultados empresariais bons, é normal que haja um sentimento positivo e que tenha ajudado aqui, né, com os acordos comerciais e tudo, conforme aquilo que já vimos. Olhando aqui para as estatísticas, o que é que nós. Esta estatística, adoro esta estatística porque permite-nos olhar depois para a performance de cada ano e ver como é que as coisas estão a evoluir. Sabemos sempre que os índices não andam sempre em linha reta, nem quando sobem, nem quando descem. Né? Quando sobem, não sobem em linha reta. Portanto, sobem com wave up, wave down, wave up, wave down, wave up, wave down, wave up. E é nestas retrações que nós podemos aproveitar bons descontos em empresas que acabam por ir à boleia do mercado, não é? E quando o mercado sobe, elas também sobem, não estão a dar oportunidade. É é nestas alturas que pode acontecer estarem, pode acontecer como pode não acontecer, e o contrário também quando o mercado desce, né? Também vai descendo em wave up e wave down. Eu gosto desta estatística para perceber se naquele ano, né, e neste ano em particular, o mercado, como é que ele se está a comportar, né? Com base nesta referência. Portanto, eu gosto desta estatística porque dá referência para depois fazermos uma análise. Então, 15%, não vou considerar aqui os tais 20% ou mais, que acontecem de 6 em 6 anos, porque o índice não fechou efetivamente a 20%. Portanto, eu até estou aqui a colocar, só para termos ideia do movimento total, né, da amplitude total de movimento, mas, sendo certo, esta estatística é o índice fechar 20% abaixo disso, para a retração se efetivar ali, não é, com o preço de fecho. Então, o que é que nós temos? 15% ou mais acontece uma vez a cada 3 anos, e aqui sim, não há volta a dar, temos uma retração de 15% ou mais. 10% ou mais também temos, né? Acontece uma vez por ano também, ok? Também está a cumprir esses critérios. E depois 5% ou mais acontecem por norma 3 vezes por ano. E nós ainda não vimos, para além desta, né? Para além desta aqui, que cumpre o critério de ser 5% ou mais, nós não vimos ainda outras descidas perto disso. Estamos a ver só descidas de 3%. Está a ser um ano resiliente neste aspecto, em que as wave downs, excetuando a de abril, elas não estão a ter grande amplitude de movimento. Se olharmos para uma visão a 3 anos, e eu aqui trago a 3 anos porquê? Porque acho que nós vamos beneficiar desta visão um bocadinho mais abrangente para começarmos a olhar para aqui. Se eu tenho 3 anos e uma queda de 15% ou mais acontece uma vez a cada 3 anos, então eu aqui, se estiver a olhar para 3 anos de gráfico, por isso é que estamos aqui setembro de 2022 a setembro de 2025, né? Temos aqui 3 anos, eh, nós devemos ter uma queda de 15% ou mais. E aqui está ela, né? Os 15% ou mais.
Conforme vos disse, eu não vou olhar para esta dos 20% ou mais, porque aqui, se eu fosse rigoroso, não devia colocar aqui 21,35, tinha que colocar aqui eventualmente 19 ponto qualquer coisa, ou 20%. Temos então esta queda a corroborar a estatística. Portanto, até aqui não foi nada que o mercado já não nos tenha dito que, olha, isto acontece. Vamos olhar aqui para a segunda. 10% ou mais acontece uma vez por ano. Então eu tenho que ter 3 quedas destas. Se eu estou a olhar para 3 anos, isto estatisticamente acontece em média uma vez, em 3 anos tem que acontecer 3. Então, 10% ou mais aconteceu aqui em setembro de 2022, neste movimento de preço. Aqui também um movimento, uma queda um bocadinho mais prolongada, aqui em 2023, 10,92% de retração, e aqui, né, os 21,35%. Quantas vezes aconteceu? 3 vezes. Por pouco, que não era mais, né? Temos aqui esta, aqui em agosto, né? De agosto de 2024, esta queda grande, eventualmente, aqui terá sido isso, o agosto de 2024, com a questão de, do carry trade, se não me falha aqui a memória, do iene japonês. Portanto, menos 9,71%. Não foi, não chegou. Acaba por corroborar a estatística porque temos 3 quedas de 10% ou mais. A 3 anos. Então, se olharmos para as quedas de 5%, se eu tenho 3 anos e elas acontecem 3 vezes por ano, em média, tenho que ter 9 situações dessas. Vamos lá então fazer a contabilidade. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ok, o primeiro ano está. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O segundo ano está. Uma vez, 2 vezes, falta uma, não é? E o ano ainda não acabou. E aqui vai começar a entrar esta tese, não é? Que apenas isso é isso, é esta tese de que o mercado, mais cedo ou mais tarde, vai ter que retrair e poderá não estar assim tão longe quanto isso, esta retração. Portanto, a estatística está até a bater perfeitamente certo. Por isso é que eu gosto bastante, porque dá-nos uma referência para comparar se está a comportar-se igual ou com um desvio por excesso ou por defeito. Portanto, a expectativa é que possa retrair o mercado e num contexto é que não temos tido grandes quedas, né, este ano. Se olharmos outra vez para aqui, não temos tido grandes quedas, poderá efetivamente estar-se a aproximar aqui um bocadinho mais amplitude do que 3%, né? Um pullback mais digno desse nome. Seria saudável, até porque temos as médias móveis esticadas, não, o índice esticado, né? As médias móveis não estão esticadas, o índice é que está esticado face às médias móveis, isso é que é, e em all-time highs. E já depois dos resultados da Nvidia, né, que já está precificado, já foi digerido pelo mercado, o facto de Powell também ter sinalizado que os juros poderiam descer, isso também já está, entretanto, aqui incorporado no mercado, já não é uma novidade. Portanto, fica aqui esta estatística interessante para nós nos posicionarmos um bocadinho, aqui a saber o que é que poderá acontecer e para o que é que nós poderemos preparar-nos, para que cenários nos poderemos preparar. Ficam com esta estatística, vai de 1952 a 2021, entretanto quero ver se consegui buscar aqui o dado com dados mais recentes, mas vocês próprios viram que se formos buscar dados mais recentes isto até bate certo, ok? Eh, Aqui, se olharmos para esta performance de anos eleitorais, de pós-election years, é normal aqui algum abrandamento, mas é aqui que eu gostaria de ressalvar. O mercado nestes anos é bullish no final, portanto, a partir de outubro, alguns inícios, mas novembro e dezembro costuma ser positivo. Isto pode significar que, num contexto de tendência ascendente, nós poderemos continuar com uma boa performance do índice, uma boa prestação do índice até final do ano. Não sabemos é se não poderemos ver uma retração significativa pelo meio, não é? Tal retração para conseguir realizar a estatística que vimos. Mas isto é aquilo que por norma acontece. Já vimos que o mês de agosto falhou em termos de comportamento normal em agosto, dos anos pós-eleitorais, e performance efetiva do SP500. Falhou. Vamos ver agora o que é que poderá acontecer até final do ano. Aqui, retorno em maio, junho, julho e agosto. 4 meses de retorno positivo. Não acontece assim tantas vezes quanto isso.
Portanto, aconteceu algumas, e nessas ocasiões o setembro até costuma ser, em 60% das vezes, positivo, a uma média de 0,3%. Ok, percentagem muito baixinha, mas até costuma ser. Quando isto acontece, o setembro não é tão bearish assim quanto vimos na outra estatística, mais no início, não é? Que tínhamos os gráficos nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos, desde 1950 e nos anos pós-eleitorais. Dava ali um mês de setembro muito bearish. Mas quando há este sentimento tão positivo que o mercado está aqui a 4 meses seguidos eh, em rentabilidade positiva, o setembro nem costuma ser assim tão bearish quanto isso. Se olharmos até ao final do ano, em 80% das vezes, o mercado evolui positivamente, ainda tem aqui um 3,2% de ganhos médios até final do ano, que poderíamos esperar mais, até 31 de dezembro, face ao momento em que estamos agora. Portanto, este Summer Rally que o Carson fez para estudar aqui de junho a agosto, se olhando há bocadinho, né, no gráfico anterior, vimos individualmente quando estes 4 meses, o mês de maio, junho, julho e agosto é positivo, forma-se do SP500 em setembro até a final do ano e nos 12 meses seguintes, e nos 12 meses seguintes até 6,6% de média de crescimento, até nem é nada mal. Abaixo da média, sim, mas bullish, bullish com alguma significância. Aqui estamos só a ver a junho, julho e agosto, né, e o acumulado quando, quando este rally é bastante bullish. Portanto, top 10 S&P Returns, né, os 10 maiores retornos no verão, e temos aqui 2025 a entrar para essa estatística. O que é que costuma acontecer nos restantes? Nos restantes aqui, apenas em 40% das vezes é que setembro foi positivo, e a média de rentabilidade aqui 0,5%. Ou seja, que até nem, aqui nota-se mais que o setembro é mais casmurro e não dá assim grandes ganhos. Mas até ao final do ano, 80% das vezes, até o mercado foi positivo, e a média de rentabilidade até final do ano 2,5%. Ou seja, temos aqui alguma estatística, uma um bocadinho mais pessimista, outras nem tanto, caso haja esta circunstância do mercado estar tão bullish que praticamente todos os meses têm sido positivos. É uma questão de estarmos atentos. Eu sublinho aqui mais para estas estatísticas o rest of the year, ok? Rest of the year. Quando estamos aqui num ano bullish, mesmo que haja aqui um pullback, como nós poderemos vir a sentir em setembro, em outubro, em novembro, não sabemos, mas até ao final do ano, a estatística até é positiva. É, é bastante boa. Pelo menos a estatística está do nosso lado. Então, a minha conclusão é um bocadinho esta, que é, com o mercado em tendência ascendente, uma performance estatística favorável, com os earnings das empresas a crescer acima da média e as estimativas a reforçar a continuidade desse crescimento dos earnings até final de 2025 e 2026, a expectativa a médio prazo parece-me positiva, não? Os indicadores são positivos. Eu trago-vos aqui, inclusivamente, S&P 500 Earnings Growth, não? O crescimento dos lucros para o calendar year de 2026 e de revenue também. Portanto, aqui se olharmos para o SP500, 13,8% de crescimento dos lucros estimados das empresas do SP500 para 2026, e mesmo em termos de receitas, eh, 6,5%. Portanto, 13,6% de crescimento dos lucros para 2026, 6,5% de crescimento das receitas. Portanto, a expectativa é que haja uma continuidade, né, desta pressão positiva a ser injetada no mercado por causa de um sentimento positivo a vir dos lucros, né? Se os lucros estão bem, é normal que o sentimento seja positivo e que a pressão de compra continue. Haja mais apetite por comprar equities, né? Comprar stocks, comprar ações. Vejam aqui, as estimativas, né? É de até final do ano temos Calendar Year 2025, Calendar Year 2026. Temos esta continuidade.
Não sabemos ainda os earnings do terceiro trimestre nem do quarto trimestre de 2025, mas as projeções é que haja crescimento e em 2026 também. Se olharmos trimestralmente para os dados, também as expectativas, aqui esta pesquisa é do FactSet, não é? Que analisam constantemente aqui a evolução e analisam constantemente os earnings do SP500. A expectativa é que haja uma continuidade de crescimento e não uma deterioração de resultados. Portanto, a médio prazo parece-me positivo. Num contexto em que temos também a tendência do índice bullish, ascendente. Mas há um grande mas. Pronto, mas há um grande mas, não é? E é aqui que eu quero chegar. Não é porque a médio prazo me pareça que as condições são positivas e até existe estatística favorável que, na minha opinião, não possamos sentir alguma turbulência pelo caminho. Ou seja, o avião até pode chegar ao sítio, mas poderá sentir um bocado de turbulência. Esta é a minha ideia. Porque nós estamos a chegar, para mim, a um momento crítico. Nós estamos a chegar ao desfecho deste mini ciclo de manutenção das taxas de juros desde dezembro de 2024. Portanto, em Jackson Hole 2024, na conferência do Fed, o Jerome Powell, não é, sinalizou claramente a reversão da política monetária. Começou a baixar juros, baixou 3 vezes, não me falha a memória, mas abrandou em dezembro de 2024. Abrandou sobre o pretexto de temos que ver agora os dados da inflação e é mediante isso, nós não queremos que a inflação se descontrole novamente, que não queremos que ela suba novamente, vamos manter as taxas. E foi sucessivamente mantendo as taxas inalteradas por muita pressão que Donald Trump tenha vindo a fazer, né? Jerome Powell, o Mr. Too Late, né? O senhor tarde demais, baixa mas esses juros, já mais tarde, baixa os juros. Porquê? Porque também existe aqui uma pressão para os Estados Unidos se poderem refinanciar e quanto mais baixas forem as taxas de juros de referência, também mais dívida os Estados Unidos conseguem emitir, mais dívida nova conseguem emitir para pagar até a que está aqui a caducar, né? Que eles têm efetivamente que pagar, mas mais dívida nova eles conseguem emitir a taxas de juros mais baixas também. Isto num enquadramento em que a dívida dos Estados Unidos já gera preocupações, é importante. Mas o FED tem mantido sempre as taxas inalteradas, sempre, ainda por cima com as tarifas. Ui, agora com as tarifas nós não vamos poder baixar, temos que ver até onde é que isto vai, temos que ver o efeito que as tarifas têm na inflação. Pelo amor de Deus, a inflação não pode aumentar, agora que está aqui perto dos 2%. Muito bem, mas nós estamos agora a chegar ao fim dessa novela. Portanto, este miniciclo, estes capítulos da novela que temos assistido desde janeiro até desde dezembro, vá, mas desde o início do ano até agora, nós estamos a chegar ao fim, nós estamos a chegar à conclusão, que é o Fed finalmente vai dar o próximo passo e vai provocar algo. Não é? Será que a balança vai aguentar? Porque aqui, a partir do momento em que o Fed cortar juros e der esse passo, a incerteza vai aumentar e a sensibilidade do mercado para todos os dados vai ser muito maior. Porque o dilema do Fed é, imaginem, que mediante. Deixa-me ver qual é que é o próximo slide. Espetacular. É nesta balança que se joga. A inflação não pode subir, mas o emprego não pode baixar mais. Se o Fed baixa as taxas agora em setembro, há o risco da inflação começar a subir. E se a inflação começar a subir, nós já não podemos baixar mais. Não podemos baixar mais, porque se baixamos mais, isto ainda pode subir mais e desgoverna-se aqui este indicador. E se desgoverna, nós estamos tramados. Vamos ter que, eventualmente, no pior dos cenários, ter que aumentar outra vez as taxas. Isto seria de loucos num contexto em que o emprego já está quase a cair. Seria de loucos. Não é? Este é o desafio eh, para o qual o mercado vai estar muito sensível. Saber se a balança vai partir ou não a partir do momento em que se baixarem os juros, isto sobe, isto desce ao ponto de se tornar crítico. O slide seguinte vai nos ajudar, né? Vai ter em evidência emprego, o que já vimos, né? O emprego que já vimos,
que esta variação da folha de pagamentos, né, variação do número de empregos, aqui já praticamente perto de zero, poucos empregos a terem sido adicionados eh, no verão. Taxa de desemprego a aumentar, portanto, no último ano chegou aos 4,3%, não tinha chegado no último ano. O máximo era que este limite de 4,2%. De repente, oi, já passamos, conseguimos passar isso. E ao mesmo tempo temos esta inflação que de repente galopou 0,3% no CPI, que nem é o indicador preferido do Fed, mas também é um dos indicadores aqui que são monitorizados. E, e perceber se isto vai para cima ou não. Portanto, esta balança está frágil, porque se eles cortam as taxas e a inflação sobe, eles não se podem dar ao luxo de continuar a ajudar aqui um bocadinho o emprego, que está frágil, não podem continuar a contribuir para esta causa, caso esta dispare. Portanto, fica uma situação complicada de gerir. Por isso é que o mercado poderá reagir muito a qualquer dado que possa vir a surgir depois do Fed cortar efetivamente as taxas na próxima reunião. Porque vem aí muita incerteza, né? Vem aí volatilidade, muita incerteza. Depois os profetas da desgraça entram logo em cena a dizer que é o fim do mundo, que o Fed realmente esteve tarde demais e agora não consegue gerir a situação, que a inflação vem por aí acima, isto vai ser pior emenda que o soneto. Vêm aí os profetas da desgraça. Eu acho que está-se a criar o contexto para que venha aí essa introdução de muita narrativa pessimista. Portanto, a balança partir, né? A balança partir, e penso que perceberam, né? Quando eu falo a balança partir é o Fed cortar as taxas, mas o emprego cair no fundo, né? A balança partiu porque basicamente o emprego empurrou para baixo e a inflação para cima, né? Isto é a balança partir, esta é a minha metáfora, e depois não há margem para baixar juros. A balança partir seria um evento trágico e especialmente sensível com o aproximar de 2026, que é um ano eleitoral, né? Temos as midterm elections, temos as eleições para a Câmara dos Representantes, para o Senado, temos eleições para os órgãos regionais. É um bocadinho aqui as midterm elections são um bocadinho as eleições para a Assembleia da República, com a nuance de que se ganhar um partido que não seja o do presidente, o presidente mantém as suas funções, né? Mantém-se a governar, mas a Assembleia, né, da República deles, o Parlamento deles, vai ser reconfigurado. E depois temos aqui um bocadinho a semelhança das autárquicas nestas eleições para os governadores locais. Portanto, vêm aí estas midterm elections que são muito vistas como um referendo à popularidade do presidente em vigor, face àquilo que ele tem feito nos últimos 2 anos, porque Donald Trump assumiu há cerca de, ora bem, há pouco tempo, não é? Portanto, foi aqui em janeiro a tomada de posse, mas as eleições vão ser ali em outubro, novembro. Deixa eu ver aqui. Midterm Elections USA 2026, date 3 de novembro. Nós já vamos ter aqui quase 2 anos de presidência, certo? Desde que ele assumiu. E, portanto, isto vai ser um referendo, não é? Já estás a metade do caminho. É encarado muito como um referendo à popularidade do presidente. E vejam, eu vou-vos apresentar agora aqui um bocadinho as dinâmicas em curso que estão a acontecer nestas várias frentes da guerra, nas frentes do dólar, para perceberem também, e também nesta frente aqui de política monetária, para perceberem o que é que poderá estar em causa, também em termos políticos. E com influência no mercado, não é? Como é lógico, sempre com influência no mercado também. Neste momento temos aqui a guerra na Ucrânia, que ainda está aqui na iminência de Donald Trump bem tenta forçar com a sua influência que pelos vistos não tem assim tanta para conseguir encerrar e dar por concluída a guerra no prazo que quer, mas temos aqui no vai não vai a ver se isto finaliza. Então temos riscos para os Estados Unidos com o prolongamento desta guerra. Dólar mais fraco
num contexto de guerra longa. O dólar desvalorizou nos últimos meses, porque por esta expectativa de que vão haver cortes nas taxas de juros, e com a expectativa de haver cortes, há esta diminuição da atratividade relativa das remunerações em dívida americana. Nessas taxas de referência vão baixar, as yields vão baixar e vão ficar, no fundo, a diferença entre as yields que se consegue obter com dívida americana face às yields que se consegue obter ao investir em dívida de outros países, noutras moedas, acaba por ser uma atratividade menor. Então há desvio de capital de dólares para outras moedas e isso faz com que o dólar tenha vindo a desvalorizar recentemente. Mais estas preocupações com o déficit fiscal americano, não é? Preocupações com o déficit, preocupações com a capacidade de pagarem a dívida. Quanto mais há preocupações também, mais desvio de capital há, porque a confiança já não é tanta. Tem sido este o enquadramento, não? Do dólar em vindo a desvalorizar, uma guerra prolongada mantém pressão sobre os aliados europeus e pode obrigar os Estados Unidos a financiar ainda mais apoio militar e económico, ampliando o déficit e reduzindo a confiança no dólar. Países fora do bloco ocidental podem acelerar alternativas ao dólar no comércio de energia, aproveitando este cenário de desgaste. Isto aqui é fundamental para mim, nesta fase, na análise que faço ao contexto, né, em que se encontram os Estados Unidos. Cada mês que a guerra se prolonga implica bilhões de dólares para ajuda militar e financeira. Tem que continuar a gastar dinheiro, tem que continuar a agravar o déficit orçamental no momento em que o Tesouro já tem que lidar com juros elevados na dívida. Por isso é que Trump quer, meus amigos, acabem com a guerra. Trump baixa os juros, porque só tem que continuar a financiar esta guerra com juros elevados. Isso não está a contribuir para a diminuição, né, da dívida. O risco é duplo. Mais emissão de dívida tem que fazer para continuar a financiar este expediente e mais necessidade tem também de manter as taxas atrativas para os investidores estrangeiros, porque com um contexto de dólar a cair, eles têm que emitir dívida e com a taxa de referência também alta. Eles têm que emitir dívida com taxas, com cupons, né, elevados para que a dívida seja comprada. Caso haja baixa procura, eh, eles têm que aceitar ainda vender dívida a um preço mais baixo, ou seja, não acaba por ser atrativo. Baixa procura, o preço baixa, mas as yields sobem também. Como as yields sobem, eles acabam por ter que, no fundo, pagar juros, mas receber menos pela dívida, né? Porque é um contexto em que há baixa procura, então eles emitem a dívida, pagam dívida a cupons que têm que ser elevados, mas acabam por conseguir receber menos dinheiro porque vão ter que também ceder um bocado no preço. Portanto, é um contexto delicado. Pelo menos esta questão do financiamento da guerra a taxas de juros elevadas não interessa nada aos Estados Unidos. São exportadores de energia, mas um petróleo persistentemente elevado alimenta a inflação global e gera pressão política interna, gasolina mais cara, eleitorado insatisfeito. Vêm aí as midterm elections, não é? Aumento da inflação global, isto também é preciso calcular um petróleo demasiado elevado para não pender a balança para o lado da inflação quando o Fed cortar os juros. É bom que haja um mínimo de indutores de inflação por aí. Guerra longa fortalece. Aqui tenho algumas dúvidas sobre este ponto. Vou falar sobre o ponto seguinte. Efeitos sobre o emprego e confiança, né? Se o Fed hesitar em cortar agressivamente juros por receio inflacionista, ligado à energia, geopolítica, a economia pode sentir fragilidade no emprego. Então, é esta questão aqui que está em causa, né? Na balança. Né? Mesmo que corte agora em setembro, se não conseguir ter margem para continuar a apoiar o emprego, temos aqui uma situação complicada. Ao mesmo tempo, empresas exportadoras até beneficiam de um dólar fraco, mas se a guerra prolongada gerar instabilidade nos mercados globais, o clima de confiança dos investidores e consumidores pode deteriorar-se. Resumo, ao nível da guerra, não se está aqui propriamente com grandes preocupações de a guerra na Rússia, Ucrânia vai aumentar muito a inflação por causa da energia.
é uma preocupação um bocadinho mais secundária nesta fase. Ok? Os riscos principais estão nesta fragilidade do dólar e menor procura por treasuries, ok? Que faz com que os Estados Unidos tenham que ceder a receber menos dinheiro e ter que pagar uma yield mais elevada pela sua dívida, né, pelas suas treasuries. O déficit público a aumentar e a haver pressão para terem que financiar esta guerra, ok? Já chega, no entender deles, têm que se preocupar com outras coisas. E esta fragmentação também geopolítica que reduz um bocadinho a influência global dos Estados Unidos com esta pressão, não é, geopolítica, estes novos enquadramentos que podem surgir. Portanto, eles querem agora que o cenário estabilize. Caso a guerra Rússia-Ucrânica termine em breve, que efeito é que isso poderá ter no dólar? Então, se a guerra terminasse de forma estabilizadora, cessar fogo, né, com garantias de segurança, normalização parcial do comércio e da energia, temos aqui menos risco geopolítico global. Portanto, os investidores tendem a procurar menos ativos refúgio, como o dólar e as próprias treasuries americanas. Energia mais estável, petróleo e gás ficam sob menor pressão especulativa, ok? Inflação mais controlada, o Fed mais margem para cortar juros. Portanto, isto teria tendência a ser negativo para o dólar. Porquê? Porque os cortes de juros nos Estados Unidos, né, que o Fed teria até mais margem para fazer, ok, temos esta questão da inflação, até estas pressões inflacionistas da guerra mais controladas, ok, também precisamos de cortar, vamos cortar. Isto tende a ser negativo para o dólar precisamente por essa diminuição da atratividade relativa e também pela menor procura de ativos de refúgio num contexto em que o cenário está mais estabilizado. Ok? Temporariamente. Se a guerra terminasse de forma desfavorável ao Ocidente, com a vitória clara da Rússia, fragmentação da Ucrânia poderia ser visto como uma derrota estratégica, é a NATO. Muitos países poderiam acelerar a diversificação para fora do dólar, neste novo enquadramento que poderia surgir aqui com outras áreas do globo a ganharem força. Portanto, esta perda de hegemonia geopolítica poderia enfraquecer estruturalmente. Ou seja, enquanto aqui poderíamos estar a assistir a uma queda do dólar, mas mais temporária, só pela dinâmica de ação-reação, aqui poderíamos estar a ver algo mais estrutural. Algo mais estrutural. Com o dólar aos poucos a deixar de ser a única moeda de referência para a transação de commodities, como uma reserva global, etc. Isto seria um enfraquecimento mais estrutural, enquanto que aqui é uma dinâmica mais rápida. Agora trago-vos aqui o cenário mais equilibrado, que é o mais provável, que é a guerra termina, há uma estabilização da energia, há um alívio na inflação, o Fed corta juros mais cedo, ok, pronto, isso está alinhado com aquilo que já estivemos a falar agora, que já sabemos. Menos procura por dólar como refúgio, também já sabemos. Dólar mais fraco no curto, médio prazo, também, pronto, já sabemos. E é isto que nos interessa a nós, investidor europeu, que temos vindo a levar pancada com a desvalorização do dólar, saber durante quanto mais tempo é que isto vai continuar, que é para eu ver estas perdas que estou a sentir recuperarem, e muitos de nós temos o portfólio a cerca de 10, 5, 10% aqui mais desvalorizados, precisamente. Não, eu também tinha. Só tirar aqui. Espera. Achei que uma carrinhou. Ok, temos aqui só a Inês com o microfone ativo, mas eu já desativei, Inês. Ora bem, muitos de nós queremos saber para onde é que evolui o dólar nos próximos tempos. E nos próximos tempos parece-me que podemos vir ainda a ter um bocadinho o dólar a baixar um bocadinho mais antes de começar a recuperar. Acho que isto pode ainda demorar um bocadinho mais e até final do ano segura não estou a ver a coisa acontecer. 2026 também ainda poderá ser em 2026, mas acho que ainda vai demorar, ok? Porque no curto, médio prazo, agora poderá voltar à partida que se ganhe novamente confiança nos Estados Unidos, não reacelerar aqui também de crescimento. Ou seja, se as coisas estabilizarem e os Estados Unidos continuarem a bombar em termos económicos, de lucros, claro que vai continuar a haver apetite por voltar
fluir capital para os Estados Unidos. Mas neste enquadramento para já, há muito este foco na perda da atratividade por causa da expectativa de descida nas taxas. Não é? Tudo aquilo que ajudar à descida nas taxas e também ao fim da guerra, portanto, sem necessidade de propriamente procurarmos aqui ativos de refúgio como o dólar, isso vai ter um efeito no curto e médio prazo de enfraquecer um bocadinho mais o dólar de 2025, aqui talvez primeira metade de 2026, na forma como eu vejo as coisas. Muito bem, conclusão. No imediato, o fim da guerra tenderia a ser negativo porque reduziria a procura por refúgio, não é? E reforçaria as expectativas de cortes. Só seria positivo para o dólar num cenário improvável em que o fim da guerra viesse acompanhado de instabilidade grande, maior, ou derrota estratégica para o Ocidente, o que aumentaria a procura por USD como porto seguro, mas talvez no curto prazo, porque uma derrota estratégica para o Ocidente também poderia minar um bocadinho a tal confiança. Há várias dinâmicas aqui em curso quando analisamos toda esta geopolítica, toda esta macroeconomia, inflação, emprego, PIBs, crescimento empresarial, moeda. Há aqui muita dinâmica que por vezes até fica confusa, mas é que eu tento aqui destrinçar e explicar para nós também podermos, no caso como é o dólar que é importante, percebemos para onde é que pode ir e porquê. Se queres manter-te a par dos meus últimos vídeos e análises, clica no botão para subscrever o canal e ativa todas as notificações. Se queres aprender mais comigo sobre como investir na Bolsa de Valores e construir um portfólio capaz de crescer acima da média de forma sustentável e diversificada, visita o meu website em investidanabolsa.com. Aqui estão disponíveis vários cursos de investimento, bem como a possibilidade de subscreveres a nossa comunidade, que te dá acesso a todos os cursos, sessões de mentoria, grupo de Telegram e ferramentas Excel. Na comunidade Investida na Bolsa tens ainda acesso exclusivo às minhas análises fundamentais para dezenas de empresas, à minha watchlist e portfólio privados e a todos os meus valores intrínsecos e níveis de buy para ações que considero estarem dentro do 1% das melhores empresas do mercado. Se queres passar ao próximo nível, visita investidanabolsa.com.